excelente sábado, inclusive com fundo musical, talvez eu até aumente um pouquinho aqui para superar esse cansaço, esse sono, mas que daqui a pouco melhora, né? Texto que eu vou comentar sobre hoje, na linha do que eu já venho fazendo em alguns vídeos, é sobre um texto do Barroso. Na realidade é um artigo dele. O artigo é sobre o papel contra-majoritário, o papel representativo iluminista e os novos papéis aqui dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas, né? É um artigo de 2017 que vai muito na linha, porra, 7 feia, foda. Vai muito na linha do que ele pensa sobre o neoconstitucionalismo, sobre um novo paradigma que os tribunais constitucionais enfrentam, né? E esse texto, aos pouquinhos eu vou reduzindo o som, né? Porque senão minha mente fica aqui no charmezinho, né? Mas um dos principais pontos que ele vai querer abordar vai ser no sentido de diferenciar aqui questões da judicialização e do ativismo, né? Ele coloca que a judicialização das políticas públicas são fenômenos que comuns, são fatos que basicamente dizem muito respeito ao poder judiciário estar debatendo grandes questões daqui políticas, morais e sociais de nosso tempo, né? E aí questões inclusive polêmicas, né? E o ativismo judicial, por outro lado, seria aqui um próprio atitude, né? Uma atuação aqui do próprio poder judiciário que substitui os espaços aqui tradicionalmente percebidos como espaços inerentes do poder legislativo. E essa intervenção não necessariamente significa algo que vai retroceder. Pelo contrário, às vezes essa intervenção, esse ativismo do judiciário, ele se dá. Eu vou finalizar a música, que eu acho que já deu para passar a ideia da música. Essa intervenção ela se dá muito pela inércia, muito pela estagnação dos poderes que seriam os legitimados para tais de capitanear essas políticas públicas e questões que, por exemplo, casamento, união homoafetiva, né? Nos Estados Unidos houve muitas decisões baseadas em evitar aqui declarar inconstitucionais normas de segregação racial, enfim. O ativismo ele pode se dar de uma forma positiva, né? Mas existem também exemplos de ativismos que retrocedem, né? Que colocam uma postura um pouco mais obscura aqui, demonstram uma falta aqui de compassividade das cortes constitucionais com a realidade, né? E aí, inclusive, o Barroso ele vai propor, né, que seja encontrado algum novo termo para o ativismo, justamente porque existe toda uma carga valorativa de valor depreciativo aqui nessa expressão de ativismo, mas que muitas das vezes, embora tenha essa significação negativa, o ativismo ele vem para que sejam garantidos, para que sejam defendidos os direitos fundamentais, né? Um outro ponto é a gente tentar se desvencilhar dessa ideia que o juiz é algo neutro, que deve apenas aplicar a lei de forma sem ter nenhum processo subjetivo envolvido, né? Porque ele cria direito, né? E na realidade, essa questão de separação de direito e política, ela é algo que seria
inconcebível, porque o direito é a própria criação da política, é um próprio produto da política. Então é muito difícil haver essa separação, invariavelmente, e aqui especialmente nos hard cases, os casos difíceis que não tem lei regulando ou que envolvem questões muito delicadas, e aqui o Barroso dá exemplos interessantíssimos, né? Por exemplo, pode um casal surdo-mudo aqui utilizar a engenharia genética para gerar um filho surdo-mudo e assim habitar o mesmo universo existencial dos seus pais? Uma outra questão, pode uma pessoa que se encontra no primeiro lugar da fila aqui de doação de órgãos, transplante de órgãos, se ele recebe um fígado e esse fígado a pessoa rejeita, ele voltaria aqui para primeiro lugar da fila, né? Ou vai para o final da fila? Quem deve receber esse novo fígado? Uma outra questão que é muito comum, caso de testemunha de Jeová, ele pode ser submetido a uma transfusão de sangue de forma obrigatória, né? Ainda que seja indispensável para salvar a vida, né? Porque esse procedimento é contrário lá à convicção religiosa deles. Outra questão, poderia que uma mulher engravidar de um marido que já morreu a partir de um sêmen congelado de um banco de esperma? Outra questão, pode que uma pessoa nascida como um homem, mas ela se considera como uma transexual feminina, celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, com outra mulher? Então são questões em que não existe uma pronta resposta. E colocar aqui o poder do judiciário apenas como um cara crachá da lei, né? Isso é inviável, né? Porque muitas das dificuldades elas vêm por várias questões, e o Barroso destaca principalmente três, né? A ambiguidade e a vagueza da própria linguagem. Além disso, enfim, de questões de múltiplos significados, né, de um mesmo texto ali pode dar margem para milhões de interpretações. Uma outra questão é o próprio conflito entre as normas ou entre os valores nelas abrigados. Muitas das vezes pode haver aparentes colisões, né, de conflitos. A gente pega sempre o caso de liberdade de imprensa e direito à intimidade, por exemplo. E questões que envolvem também uma terceira dificuldade desses hard cases, que coloca que essa questão da decisão deva ser, de certa forma, construída e inovada pelo juiz, né, que ali participa aqui do processo de criação da norma, é a falta de acordos morais razoáveis, né? Aquela questão, todo mundo é contra aborto ou não é, ou a legalização da maconha ou não é, enfim. E aqui o Barroso ele menciona que surge um conceito interessante de auditório, né? Porque apesar de os juízes não serem os legitimados, os eleitos, né? Vou até tentar evitar expressar essa expressão aqui, esse termo, porque o Poder Judiciário é legitimado, democrático, mas não pela via representação, mas por outras vias, né? Pelas vias institucionais. Mas ele precisa fundamentar suas decisões, e a legitimidade dessas decisões vai ser baseada no conceito de auditório, que é a capacidade aqui do intérprete, do caso do juiz, de convencer aqui o auditório, no caso toda a opinião pública a que se dirige, que a decisão é a mais correta e a mais justa, né? Então existe sim um processo de criação, e a legitimidade se dá através dessa própria argumentação, né? Não é apenas do voto, mas de argumentos também, que as pessoas se legitimam para representar a democracia. Continuando, o Barroso ele vai fazer uma distinção de três papéis, grandes papéis das cortes constitucionais. O tradicional papel de ser contra-majoritário, quando ele invalida aqui atos dos poderes eleitos, quando declaram leis inconstitucionais. Aqui frisa-se, ele pode, o Barroso até dá uma interpretação bacana, uma decisão contra-legal, né? Porque
contramajoritário é muito relativo, porque a Corte Constitucional ela pode estar representando, ao declarar uma lei inconstitucional, pode estar representando sim uma maioria. Ela vai ser apenas contra a lei, né? Mas ele está ali justamente para salvaguardar direitos substanciais, né? E aqui tem uma questão interessantíssima, que a democracia ela não se manifesta apenas por via processo, que é via processo eleitoral, mas ela se manifesta aqui via a defesa aqui dos valores substanciais, via os valores dos direitos fundamentais que a Constituição nos assegura. Então, o Supremo, a Corte Constitucional, ela vem resgatar esses valores que podem, de certa forma, ser violados por representantes que foram legitimados por um processo democrático e que cometem deslizes, né? E também que a maioria também é muito perigosa às vezes. A gente vê a nossa realidade hoje em dia, que a maioria está tentando colocar PEC para voto impresso, né? Está tentando fazer inúmeros retrocessos, né? Vídeo a reforma administrativa aí, querendo, por exemplo, colocar estágio de experiência para os servidores públicos, tirar uma porção de prerrogativas para tentar colocar cada vez mais apadrinhados políticos nessa administração pública, enfim. Pode vir a ser uma decisão de uma maioria, e uma maioria super qualificada, de 2/3, porque é reforma constitucional. Mas cabe aqui a papel da Corte Constitucional agir em defesa da outra vertente da democracia, que é justamente a democracia representada em esses direitos substanciais. Então, ainda que o Supremo dê alguma decisão que seja contrária a alguma lei, ele pode estar sendo, sim, a favor das maiorias, né? E esse é o papel principal aqui de um tribunal constitucional, o papel de ser contra-majoritário. O outro papel que o Barroso destaca é o papel representativo, quando a corte ela atende demandas sociais que não são satisfeitas pelos políticos, pelas ciências políticas. E aqui entra questões de, por exemplo, questão de fornecimento de remédios, enfim, questão de fornecimento de remédios para pessoas com AIDS, pessoas que precisam de políticas públicas, que precisam que seus direitos sejam assegurados, mas que há uma certa inércia, e digo mais, existe sim uma circunstância em que o poder legislativo ele se propositadamente ele se omite de tomar decisões políticas que podem causar algum arranhão na sua imagem política, né? Quando há decisões polêmicas, né? Você, por um lado, tem que satisfazer o seu eleitorado, mas também você não pode ser você como político não pode ir ser linchado, né, nas redes, né? E aí o que fazem os políticos? Eles simplesmente delegam essa função através da sua inércia, né? Eles delegam a sua função ali para o Poder Judiciário decidir. Deixa o juiz decidindo que não vamos nos meter aqui, não vamos sujar as nossas mãos, já que a gente tem uma Corte Constitucional que pode decidir pela gente, né? E ela que se encasquete lá com a sua imagem, ela que tem a sua reputação abalada, porque eu preciso de ter votos para a próxima eleição, né? Enfim, existe uma crise, né, que o Barroso destaca, pegando esse gancho aqui desses problemas do poder dos eleitos, né? Existe aqui uma crise de representatividade muito grande, sobretudo por causa das falhas aqui no sistema eleitoral, também porque as minorias partidárias elas funcionam aqui quase com um poder de veto aqui
do Conselho de Segurança ali das Nações Unidas, né? Eles conseguem vetar todo e qualquer projeto, ficam obstruindo a vontade aqui de alguma maioria parlamentar, né? Existem minorias parlamentares aqui que conseguem obstruir esse debate. E também uma outra questão da crise de representatividade e bastante em voga, né, é justamente a captura desses interesses dos eleitos por grupos econômicos, por grupos de alta relevância aí nesse nosso cenário econômico. E aí isso causa uma grande crise de legitimidade e de representatividade, né, que coloca assim em questão justamente o processo democrático, né? O que, diferentemente nas cortes constitucionais, a gente percebe que tem uma tendência aqui, apesar de não ser um legitimado, eles não terem essa legitimação eleitoral, eles têm uma legitimação discursiva aqui, porque as decisões, elas que são produzidas aqui após um debate público, um debate jurídico, argumentativo, eles fornecem, estas decisões fornecem razões aqui dos votos, das escolhas, dos argumentos que cada ministro teve. Então, por mais que a jurisdição constitucional não tenha essa legitimação eleitoral, elas têm essa legitimação discursiva, essa legitimação argumentativa, o que de certa forma, também uma representação popular, uma vez que a corte ela é institucionalizada pela nossa própria Constituição. A Constituição deu poder a ela para isso, nós, o povo, demos o poder das cortes constitucionais para ela julgar determinados fenômenos que colocá-los numa mão de uma maioria, sobretudo eleita ali no parlamento, poderia gerar algumas violações dos direitos, né? E uma última questão, uma última função dessas cortes, depois de ter falado do papel de contra-majoritário, o papel representativo, né, que tem esse condão aqui por exemplo, o Barroso dá exemplos aqui que na Colômbia, né, a Corte Constitucional atribuiu aqui ao Estado o dever de fornecer pelo menos 50 litros de água para cada cidadão. Enfim, essa questão de poder atuar fazendo políticas públicas, né? Existe uma outra questão que é justamente o papel iluminista, né? E aí o Barroso retoma aos ideais iluministas, que são ideais onde a razão foi colocada como centro, né, em contraponto aqui com a mística ali da teologia cristã, né? Então, essa razão monista impulsionou o progresso da civilização rumo aqui a um progresso social, a uma maior igualdade entre... enfim, impulsionou aqui para uns processos democráticos, impulsionou aqui para os ideais liberais, né, no sentido de que todos os homens seriam iguais, enfim. E houve alguns tempos em que a escravidão era natural, as mulheres eram consideradas propriedade de maridos, os negros não eram considerados cidadãos, os judeus eram queimados, eram hereges, deficientes, eram considerados defeituosos e eram sacrificados, homossexuais também eram mortos, né? E isso, apesar de ser a favor, a maioria do seu tempo ser a favor, né, as questões iluministas em que colocaram razão sobressaindo em relação à sua opinião de uma maioria, que realmente são flagrantemente imorais determinadas condutas, por mais que sejam apoiadas pela maioria, as cortes constitucionais elas conseguem captar determinados, não esses fatos, mas, por exemplo, isso até existe hoje, até 10 anos atrás não era considerado união homoafetiva de pessoas do mesmo sexo.
né? Não era considerada regular, né? Essa união homoafetiva. E, enfim, as cortes elas têm que vir aqui como um grande sentinela aqui dos direitos fundamentais, ainda que existam casos que a maioria se coloque contra. Justamente são casos que ferem justamente a dignidade da pessoa humana e as cortes têm que atuar revertendo esse processo e atuando na vanguarda, né? Puxando a opinião pública, no caso, a moral pública também junto, para uma modificação desse pensamento sobre o que é moral, o que é imoral. A corte tem esse papel de ser uma luz aqui para essa maioria que ainda acredita em coisas tão retrógradas, né? Para trazer luz a essa maioria para que realmente possa mudar as circunstâncias de fato de uma civilização. Então, ainda que atue contra a vontade majoritária, as cortes elas são muito efetivas nesse processo aqui de enfrentamento, né? E aqui o Barroso coloca bastantes exemplos das cortes, da Corte Constitucional Americana. Por exemplo, quando declarou, e lógico, esses papéis contra majoritário, representativo e iluminista, eles não são excludentes, né? Pelo contrário, são complementares. Por exemplo, a Corte Constitucional Americana, num papel contra-majoritário, declarou inconstitucionais leis que separavam leis de brancos, né? Também declarou inconstitucionais leis estaduais que consideravam que era proibido tomar anticoncepcional, que casais, né, eram proibidos de tomar anticoncepcionais. Inconstitucional leis que interditavam aqui casamentos entre pessoas brancas e negras. Enfim, são papéis aqui das cortes constitucionais onde ela atua ainda contra a vontade da maioria, né? Porque veja, os estados do sul dos Estados Unidos que são reconhecidos por ser mais conservadores, esses estados eles têm uma maioria que provavelmente vai ser contra uma série de avanços já na realidade do seu tempo. E aí surge um problema, né? Quem é que certifica que se o caráter iluminista da decisão foi legítimo ou não, né? E aí é uma questão amplamente subjetiva, que são os próprios processos contemporâneos que regem aquela decisão, né? Se então a história, né, que vai dizer o que foi iluminismo ou se foi um descompasso histórico, né? Então, esclarecido esses três papéis, o Barroso, né, ele basicamente finaliza aqui com essa função aqui desse artigo de trazer novas, né, ou se não tão novas assim, desconstruir um pouco esses pensamentos de que um tribunal é algo que tem que apenas aplicar o direito, não cria nada, pelo contrário, eles vêm ocupando um papel de cada vez mais relevo no nosso contexto, né? Sobretudo num cenário onde há uma crise de representatividade no processo eleitoral que muitas das vezes fazem com que direitos sejam suprimidos, né? Então, a jurisdição constitucional aqui, ela funciona aqui como um papel dialógico com o legislador e com a esfera pública, né? E também com a sociedade, uma vez que ela é chamada, né? Ela é instada a participar de vários debates. E existem processos para isso, existem formas legitimadas para a sociedade participar desse debate, né? O amicus curiae, por exemplo. E aí o Poder Judiciário é um grande mediador aqui dessa opinião pública com o legislador, né? E tanto que as cortes constitucionais elas estimulam, né, uma produção normativa, né? Elas conseguem capturar as principais demandas e levar isso, né,
ainda que não seja de forma direta, seja de forma midiática, por exemplo, o parlamento fica a par das demandas da sociedade via a jurisdição constitucional, né? Então, são esses papéis aí que ele destaca.